Olá, meu nome é Marielle Macedo da Silva e eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Alto da Penha, Percursos Urbanos e Africanização dos Currículos, um trabalho que foi feito em parceria com o meu orientador, o professor Henrique Cunha Júnior, enquanto doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Nós traremos nesse trabalho dois conceitos importantes para entender o espaço geográfico brasileiro, que são os conceitos de africanidades e de bairros negros, entendendo as africanidades como todo patrimônio cultural material e imaterial da população negra que foi forjado a partir do escravismo criminoso no processo afrodiaspórico. Os bairros negros se conceituam como um espaço de maioria negra, historicamente formado por uma população africana e afrodescendente, que é fruto do racismo urbano, no que tange à exclusão dessas populações dos centros da cidade. Mas em contrapartida, embora seja um espaço de vulnerabilidade social, esses territórios guardam uma ancestralidade negra nas suas espacialidades, nas suas ambiências e nos seus artefatos culturais e materiais e imateriais. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho foi pensar ferramentas pedagógicas que pudessem propiciar o reconhecimento das africanidades no território brasileiro, especialmente no que tange ao ensino de geografia, tendo em vista que os cursos de formação de professores ainda pecam no sentido de ensinar e de pensar a espacialidade no Brasil com foco no protagonismo social negro. E assim, quando os professores e as professoras acabam seus cursos de licenciatura, elas chegam na escola e não sabem trabalhar com essa temática. Nesse sentido, nós pensamos em proposta para que essa ideia, esse protagonismo social negro fosse reconhecido dentro dos cursos de formação de professores a partir do reconhecimento das africanidades. E aí a nossa metodologia, enquanto método, nós nos baseamos no método da afrodescendência, que é um método cunhado pelo professor Henrique Cunha Júnior, onde ele vai dizer que o pesquisador ele deve adentrar os territórios pesquisados como parte da pesquisa, parte de um olhar sistemático, mais sensível e também político, no sentido de visibilizar a população negra e suas problemáticas sociais. Nesse sentido também, nós tivemos como procedimento metodológico a revisão de literatura, onde nos baseamos sobretudo nas afro-referências, que são pesquisas de intelectuais negras e negros e que nos ajudam a entender a base sociológica brasileira a partir dessa presença negra. E como continuidade da nossa pesquisa, nós tivemos como pesquisa empírica os percursos urbanos. Entendemos os percursos urbanos como uma proposta que pode sim ajudar os professores e as professoras nos cursos de formação de professores a ensinar a ter um olhar sensível e sistemático acerca da realidade dos seus lugares, com foco na espacialidade negra. Os percursos urbanos consiste no referencial teórico-metodológico que decorre do andar pela cidade, na busca de reconhecer, através da análise dos objetos geográficos, a sua essência social. E nessa busca por reconhecer a essência social, seja através das técnicas, ou seja através do movimento social, da memória social, a população, pesquisador, a pesquisadora, ela pode perceber ali o movimento social a partir da população negra. Nesse sentido, nós realizamos percursos urbanos no bairro Alto da Penha, que é um bairro localizado no município do Crato, Ceará. O Crato é um município localizado no sul cearense e que foi formado por uma etnia negra em sua história, em sua base sociológica,
embora isso seja desconhecido pela maioria das pessoas. Chamamos a atenção para o fato de que com os percursos urbanos nós conseguimos vislumbrar a presença da história oral no bairro, tendo em vista os moradores e as moradoras mais antigas que guardam lembranças de como era o bairro em processos históricos precedentes e como ele se transformou ao longo do tempo, além de nos contar histórias sobre as personalidades do bairro, sobre as espiritualidades do bairro, sobre eventos que aconteceram no bairro que são suficientes e são importantes para que haja o reconhecimento identitário da população com seu espaço vivido. Ainda com base na história oral, nós também percebemos a presença muito forte das benzedeiras, que são marcas, de uma ação ancestral da população negra que foi reelaborada e que permite o entendimento do bairro enquanto essa matriz cultural africana. Além das benzedeiras, além da história oral, nós sintetizamos os nossos percursos a partir de alguns referenciais para entendermos as africanidades com base no patrimônio cultural negro. Um desses exemplos é a presença de uma escola de samba que existe no bairro, tendo em vista que o samba é parte de uma musicalidade africana, também reelaborada aqui no Brasil, e que mostra sociabilidades em ambiências negras, que permite que haja a efervescência social do bairro, a circularidade, o pertencimento, o sentimento de afetividade da população com seu espaço e também com os seus pares. Outro elemento que gostaríamos de evidenciar é a presença de um patrimônio histórico-arquitetônico no bairro, tendo em vista que existem construções antigas no bairro que mostram uma técnica africana, como a taipa, por exemplo, e também que são frutos de uma mão de obra africana e afrodescendente. Isso é muito importante para que a gente consiga perceber a presença negra no Crato e também no bairro negro do Alto da Penha, que é negada ao longo do seu processo histórico. Outro elemento não menos importante é a presença significativa das feiras livres no bairro, entendendo a feira livre como uma prática cultural e também econômica que é milenar no continente africano e com o processo afrodiaspórico, com o escravismo criminoso, foi trazida para o Brasil e aqui foi reelaborada. Então a presença das feiras livres, a presença da arquitetura antiga, a presença das rezadeiras, das benzedeiras, a presença dos moradores antigos, a presença das lendas, das histórias contadas e vividas, elas são exemplos de memórias de um patrimônio cultural material e imaterial que nos permite reconhecer as africanidades e que nos permite olhar para o nosso território com um olhar sensível e sistemático, visando o protagonismo social negro. E ao professor, nos cursos de formação de professores, abarcar e permitir que seus alunos, suas alunas estudem esses vieses culturais, ele estará africanizando o currículo, ou seja, está tirando aquela base do currículo a partir do eurocentrismo, mas vendo a realidade brasileira a partir de um olhar do povo que realmente protagonizou a sua construção social, no caso, a população negra. E com isso eu encerro minha apresentação e agradeço a oportunidade.